E cá estamos nós produzindo o último vídeo sobre a história de Moisés do Nilo. Trabalharemos o texto mais difícil sobre a história de Moisés do Nilo, o texto do capítulo 33 do livro do Êxodo. 3 tópicos importantíssimos para compreendermos o caráter de Deus do tempo de Moisés e para compreendermos a essência divina do caráter e personalidade de Moisés. Vamos lá. Primeiro tópico. Deus manda o povo hebreu sair do Monte Sinai. O Senhor Deus disse a Moisés: saiam deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó e aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, a terra prometida de Canaã. Porém, eu não irei com vocês, porque vocês são um povo teimoso, um povo dado à rebelião, um povo murmurador. E eu os poderia destruir no meio do caminho. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar, e ninguém usou as suas joias. Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles: vocês são um povo mau, um povo teimoso, um povo dado à rebelião e à violência. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora, tirem as suas joias e eu vou resolver o que fazer com vocês. Assim, depois que os israelitas saíram do Monte Sinai, não usaram mais joias. 2 pontos importantíssimos para compreendermos este tópico. Entre Moisés e nós no tempo presente, passam-se 3.300, 3.200 anos. Portanto, a compreensão humana sobre Deus no tempo de Moisés era uma. Deus era o Senhor dos exércitos, o Deus da vingança. Um Deus que prometeu dar a terra de Canaã aos hebreus, mas disse assim: a bênção é de vocês, mas para conquistá-la, vocês terão de fazer guerras contra os cananeus, contra os amorreus, contra os heteus, contra os perizeus, contra os heveus e contra os jebuseus. Deus, o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, o Senhor que foi à frente do povo hebreu destruindo diversos outros povos. Outro ponto importante. O Deus do tempo de Moisés era um Deus que exigia sacrifícios de riquezas em ouro e prata. Agora, tirem as suas joias e eu vou resolver o que fazer com vocês. Deem-me suas joias em sacrifícios e eu vou pensar no que eu vou fazer com vocês. Deus, o Senhor dos exércitos, Deus, o Senhor da vingança. Uma compreensão humana sobre Deus de 3.300, 3.200 anos para trás em relação a nós. A compreensão que temos sobre Deus no mundo presente é uma compreensão completamente diferente. É uma compreensão sobre Deus ressignificada por Jesus. Compreendemos hoje Deus como Deus tolerância, Deus amor, Deus perdão, Deus sabedoria, Deus da paz, Deus estabelecedor da cultura da paz, Deus graça, Deus misericórdia. Entre Moisés e nós passam-se 3.300, 3.200 anos. Muito importante fazermos essas distinções antropológicas, distinções culturais. Segundo tópico, a tenda da presença de Deus. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus, e quem quisesse consultar o Senhor deveria ir até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava,
uma coluna de nuvem descia e parava bem na porta da tenda, e da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois, Moisés voltava para o acampamento para transmitir as ordens divinas ao povo. Porque Deus não falava diretamente com o povo. Deus falava com Moisés e Moisés se comunicava com o povo. Havia uma incompatibilidade entre a santidade de Deus e a perversidade do povo. Porém, Josué, filho de Num, o moço que era o auxiliar imediato de Moisés, ficava na tenda. Este tópico, a tenda da presença de Deus, é muito significativo, porque trata dos procedimentos necessários para que Deus se comunicasse com Moisés. Deveria haver todo um ritual religioso específico de um local em que Deus se comunicaria com Moisés. Então percebemos que a compreensão humana sobre Deus no tempo de Moisés era uma compreensão humana sobre um Deus que habitava um local específico. Um Deus que, para se comunicar com os homens, especificamente deveria ir a um local. Portanto, a tenda da presença de Deus, o local em que Deus se comunicava com Moisés. A partir de Jesus, nós observamos Deus como onipresente, um Deus que não está limitado a um espaço, um Deus que habita todos os locais, todos os lugares. Compreensões humanas sobre Deus completamente diferentes. Atenção! Deus é imutável, Deus não muda. O que muda é a compreensão humana sobre Deus ao longo do percurso da história. Sabedoria advinda do reverendo Caio Fábio. Muito importante pontuarmos isso. Muda completamente a nossa compreensão e a nossa inteligência se eleva para lermos sadiamente o Antigo Testamento. E chegamos ao tópico 3, com a graça de Deus. Neste tópico, compreenderemos sobre a essência divina do caráter de Moisés. As orações de Moisés foram atendidas e Deus abençoou o seu povo, não o destruiu. Deus promete estar com o seu povo. Moisés disse a Deus: é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém, não me disseste quem irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos, para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste esta nação para ser tua. A todo momento, Moisés intercedendo a Deus em prol e em favor do povo. Deus, este povo é mau, é violento, é murmurador, é dado à rebelião, mas este povo é teu. Tenha misericórdia deles. Deus, risca o meu nome do livro da vida, mas mantenha a sobrevivência deste povo. Não destrua este povo no deserto. Moisés, um homem com caráter divino, um profeta pacífico, como bem disse o professor Henry Thomas em seu livro A História da Raça Humana. Moisés, um pacifista. Deus disse: eu irei com você, Moisés, e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faças sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido porque conheço você muito bem e você conseguiu a minha aprovação. Moisés alcançou compreensão aos olhos de Deus. Que lindo, que bonito. Deus compreendeu Moisés, maravilhoso. Aí Moisés suplicou:
Por favor, Deus, deixa que eu veja a tua glória. Deus respondeu: eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você, e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor, e terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda: não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto, senão você morrerá. Deus concedeu a Moisés a oportunidade e o privilégio de presenciar a presença majestosa e divina do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Maravilha! E Deus teve misericórdia do seu povo. Moisés alcançou misericórdia diante de Deus. Que lindo, que maravilha! 3 tópicos fundamentais para compreendermos sobre o Deus do Antigo Testamento e para compreendermos sobre a essência do caráter de Moisés, um caráter divino. Deus não se comunicava diretamente com o povo. Deus se comunicava com Moisés e Moisés se comunicava com o povo transmitindo as ordenâncias de Deus. Moisés transmitia as ordens de Deus ao povo, mas Deus não se comunicava diretamente com o povo. Afinal, o povo hebreu era um povo bruto, violento, dado à rebelião. Muito importante. E concluímos a história de Moisés do Nilo. Que maravilha! Maravilha! História rica, uma das mais belas histórias da Bíblia Sagrada. Moisés do Nilo, que viveu 300 anos após José do Egito. José do Egito, ancestral de Moisés do Nilo. Moisés do Nilo, descendência de José do Egito. Durante esses 300 anos que separam a existência de Moisés e de José do Egito, o povo hebreu sai de uma condição privilegiada de comerciantes na terra do Egito e cai em muito tremenda e indigna escravidão. É bom lembrarmos que com José administrando a economia da terra do Egito em cerca de 3.700, 3.600 anos para trás em relação a nós, José recepciona o povo hebreu. O povo hebreu se estabelece na terra do Egito. José destaca uma porção de terra para os hebreus, a terra de Gósen, a terra de Gésen. Os hebreus crescem, se multiplicam, começam a fazer o pequeno comércio entre si, crescem, começam a fazer comércios entre eles e os egípcios, crescem mais ainda, se multiplicam, tornam-se mais poderosos e até conseguem fazer exportações de mercadorias para outros povos, povos vizinhos à terra do Egito. E isso fere os interesses do governo do Egito. Então, durante esses 400 anos, os hebreus saem de uma condição próspera de riqueza e caem numa condição de escravidão. É num contexto de tremenda e amarga escravidão que Moisés surge para libertar o povo hebreu da terra do Egito. Então, observamos uma sucessão de fatos acontecendo entre José do Egito e Moisés do Nilo. Fatos importantíssimos para a formação do povo hebreu, o povo de Deus. Muito importante, muito importante. José do Egito, Moisés do Nilo, homens que conduziram o povo hebreu ao desenvolvimento.